Com as alterações do novo marco do saneamento, será que as ações da Sanepar serão impactadas? Para entender isso, nós vamos analisar os resultados em relação ao primeiro trimestre de 2023, vamos dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas da companhia e também vamos calcular o preço-teto segundo o método Barsi. Dessa forma, nós vamos entender se esse é o momento ideal para investir na Sanepar. Vamos ao vídeo. Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você aí gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar desse vídeo, deixa o like pra gente. Isso nos ajuda a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. A ideia aqui do vídeo, investidores, é falar de Sanepar, entender quais são os impactos do marco do saneamento dessas alterações que foram realizadas e também dar uma olhada nos números da companhia em relação ao primeiro trimestre de 2023. E além disso, como eu mencionei, a gente vai dar uma olhada nos seus indicadores fundamentalistas e calcular o preço-teto segundo o método Barsi para entender se esse é um bom momento de investir nas ações da Sanepar. Sendo assim, eu vou deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da Sanepar. A ideia aqui, investidores, é trazer para vocês todas as informações necessárias para que vocês possam tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, utilizem essas informações com sabedoria. Bom, investidores, eu estou aqui no site de RI da Sanepar e eu já baixei aqui o release de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2023. Então vamos dar uma olhada aqui nos destaques da companhia. Segundo o relatório, a margem EBITDA, e para quem não sabe o que é EBITDA, são os ganhos, os lucros, depois dos impostos, taxas, depreciação e amortização. No primeiro trimestre aqui de 2022, a margem EBITDA estava em 42,3% e nesse trimestre fechou em 45,7%. Ou seja, nós tivemos uma alta na margem EBITDA da companhia. E isso se reflete aqui no lucro líquido da empresa, que no primeiro trimestre de 2022 foi de 291 milhões e saltou para 319 milhões nesse trimestre. Outro destaque que o gestor também compartilha aqui com nós investidores é os números em relação à distribuição de água e também à coleta de esgoto, que ambos os números também subiram nesse trimestre. A receita líquida da companhia também teve um salto de 3,4% e a sua dívida EBITDA está em 1,7 vezes. O que isso significa para você, investidor? Isso significa que a empresa ela consegue honrar com as suas dívidas em mais ou menos 1 ano e 7 meses. Ou seja, em menos de 2 anos ela consegue quitar todas as suas dívidas com a sua geração de caixa. E vale um destaque aqui, investidores, que a Sanepar ela continua fazendo investimentos, ou seja, teve um aumento também de investimentos da companhia comparando o primeiro TRI de 22 com o primeiro TRI de 2023. E aqui embaixo o gestor deixou um resumo bem interessante para nós investidores. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, cada coluna aqui dessa tabela representa o primeiro trimestre aqui no caso de 2023, ele compara o primeiro TRI de 2022 e a gente também tem um comparativo com o primeiro TRI de 2021. E nessas duas colunas aqui a gente tem a variação percentual entre cada um desses trimestres. Por exemplo, aqui nessa coluna a gente tem o comparativo do primeiro TRI de 23 com 22. E como nós vimos lá em cima, a receita líquida teve uma alta de 3,4%. Então, investidores, comparando aqui essa coluna, basicamente a gente teve uma melhora no resultado operacional da empresa, uma melhora no seu EBITDA e um crescimento de lucros de 9,5%. E dois destaques negativos que eu deixo para vocês é que o ROI e o ROIC, que é o retorno sobre o equity e o retorno sobre o capital investido, tiveram uma queda de 2,1 ponto percentual. Comparando esse resultado com o do primeiro trimestre de 2021, a gente teve aqui uma alta de 1,3 pontos percentuais. Portanto, falando de retorno para o investidor, a gente teve uma queda de 2,1 ponto percentual. Um outro ponto negativo também, investidores, é a dívida líquida da companhia, que em comparação com o trimestre do ano passado com esse trimestre de 2023, houve um salto de 26%. Portanto, investidores, é muito importante a gente ficar de olho no endividamento da companhia. E como a gente viu nos destaques anteriores, a dívida líquida sobre o EBITDA, que é um indicador que mostra a capacidade da empresa de pagar as suas dívidas, está em 1,7 vezes. Ou seja, investidores, houve um aumento aqui comparado o primeiro TRI de 2022 com o primeiro TRI
de 2023. E como eu mencionei, é importante a gente sempre ficar de olho e monitorando a parte de endividamento das companhias. E para fechar nossa análise aqui na release de resultados, a gente vai falar agora um pouco sobre os custos e despesas operacionais da Sanepar. Nesse quadro resumo, investidores, a gente tem a mesma lógica que a gente teve no quadro anterior, porém aqui a gente compara o primeiro TRI de 23 com o primeiro TRI de 22 e aqui a sua respectiva variação. Aqui nesse quadro fica evidente que houve um aumento aqui em relação ao pessoal, a parte de materiais também, porém houve uma redução na parte de energia elétrica, houve uma melhora também aqui na perda na realização de créditos e também na parte de estoque. Em linhas gerais, investidores, houve uma melhora de 1,1% comparando o primeiro TRI de 2023 com o primeiro TRI de 2022, ou seja, os custos operacionais da Sanepar estão melhorando e isso é um ponto positivo para nós investidores. Um destaque importante, para vocês investidores é que a Sanepar ela é uma companhia perene, ou seja, ela vai ter muita dificuldade em aumentar a sua lucratividade e principalmente em reduzir as suas despesas, pois o setor em que a Sanepar está inserida cresce de forma muito lenta comparando com outros setores aí do mercado financeiro. O que eu quero dizer com isso para vocês, investidores? Que o lucro líquido da empresa subindo aqui 9,5% é um lucro muito alto para uma empresa perene como a Sanepar e muito provavelmente o mercado viu isso com bons olhos. Vamos dar uma olhada no gráfico de preço da companhia. Aqui no gráfico de preço a gente vê que desde o mês de março, do finalzinho de março e o comecinho de abril, as ações já saltaram 22% em menos de um mês. Ou seja, o mercado financeiro está vendo com bons olhos as alterações feitas no marco do saneamento. E isso pode trazer excelentes frutos para a companhia Sanepar no futuro. Bom, para a gente entender isso de uma forma mais clara, vamos dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas da Sanepar. Bom, investidores, para fazer a nossa análise, eu estou utilizando o ticker das ações Units. Para quem não sabe, as ações Units elas são compostas de uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. E vale um destaque para vocês, investidores, o tag along da Sanepar é de 100%, e isso para nós investidores traz uma segurança adicional ao investir nessa companhia. Vamos dar uma olhada aqui na situação atual da Sanepar. Como a gente viu lá no gráfico de preços, as ações da Sanepar estão sendo negociadas a R$ 20,87, e vale um destaque, nos últimos 12 meses ela distribuiu o equivalente a 6,97% em dividendos. E nos últimos 12 meses ela também está acumulando aqui uma alta de 11%, como a gente viu lá no gráfico de preços da companhia. Vamos dar uma olhada aqui nos seus indicadores fundamentalistas. O primeiro indicador que eu quero destacar para vocês, investidores, é o PL, que atualmente está em 5,35, ou seja, é um PL baixíssimo aí para esse tipo de companhia perene no mercado. Dando uma olhada aqui no histórico do PL da empresa, a gente vê que a média da Sanepar é de 6,85%. Ou seja, em 5,35 ela está operando abaixo da média do seu PL. E isso representa para você, investidor, uma excelente oportunidade de compra desta ação. Bom, vamos dar uma olhada em outros indicadores para ver se isso está fazendo algum sentido para nós. Bom, vindo aqui para o P sobre VP, que é um indicador que compara o preço que as ações estão valendo no mercado com o valor de patrimônio da companhia, a gente vê que a Sanepar está sendo negociada em 0,69. Ou seja, investidores, o preço das ações estão sendo negociados 31% abaixo do valor que a companhia realmente vale, que a companhia realmente tem de patrimônio. Dando uma olhada aqui no histórico do P sobre VP, a gente vê que a média da Sanepar está em 1,1%. Ou seja, ela também está operando abaixo do seu valor patrimonial. Falando agora para vocês do endividamento, como a gente já teve um spoiler olhando a release de resultados, desse trimestre, a gente viu que a dívida sobre o EBITDA estava em 1,7 vezes, e realmente isso está batendo aqui com o site Status Invest. Vale ficar de olho no endividamento da Sanepar, porém dando uma olhada aqui no histórico da empresa, ela está operando aqui dentro das suas médias, ou seja, 1,65% é a média do indicador dívida sobre EBITDA da Sanepar, ou seja, não está muito fora do que a gente está acostumado a ver para esse tipo de companhia. Falando agora dos indicadores de eficiência, a gente pode verificar que a margem bruta, a margem EBIT e também a margem EBITDA estão lá em cima. Além disso, a gente tem aqui também os indicadores de rentabilidade. Lembra que a gente viu lá na release de resultados que o ROI e o ROIC haviam perdido 2 pontos percentuais. Mesmo assim, investidores, esse ROI e esse ROIC estão excelentes
para a média das companhias aí no mercado. E dando uma olhada aqui no histórico, a gente vê que o ROI está operando bem próximo da sua média e o mesmo provavelmente a gente vai ver aqui para o ROIC, ou seja, ele está operando bem próximo aqui da sua média. E isso não é um ponto negativo para nós investidores. Um indicador que eu gosto muito de olhar, investidores, é o CAGR de receitas e o CAGR de lucros. Esse indicador vai mostrar para a gente o histórico dos últimos 5 anos do crescimento, né, das receitas da companhia e nesse caso aqui o crescimento da lucratividade da empresa. Ou seja, ele vai dar uma visão se a empresa está crescendo ao longo do tempo. E dando uma olhada aqui no histórico, a média da Sanepar nos últimos 5 anos é de 11,57%. Ou seja, ela está operando aqui abaixo das suas médias. E isso vem acontecendo desde 2019. O mesmo a gente vai ver aqui no CAGR de lucros da companhia. Como as vendas, né, as receitas estão atreladas aos lucros, a curva aqui no gráfico basicamente é a mesma. E a gente pode ver que a média de lucros, né, da Sanepar é de 17,86%. Ou seja, investidores, tanto a receita como a lucratividade da Sanepar estão em baixa. E como nós sabemos, o preço das ações sempre acompanha os resultados. Portanto, isso justifica, né, aquele período de queda que a gente viu lá no gráfico de preços da companhia. Bom, investidores, com todas essas informações, como vocês ficam sabendo se esse é um bom momento de se investir na companhia Sanepar, visando aí o recebimento de dividendos? Para isso, vamos dar uma olhada lá no cálculo do preço-teto segundo o método Barsi. Bom, investidores, como vocês já sabem, né, eu calculo o preço-teto atual, o preço-teto médio histórico dos últimos 5 anos, ou seja, o preço-teto segundo o método Barsi da forma mais conservadora possível, e aqui na tríade a gente também calcula o preço-teto projetado tentando descobrir aí o futuro da companhia Sanepar, né, levando em consideração a média de distribuição de dividendos dos últimos anos. E segundo o cálculo aqui, utilizando, né, o método Barsi, o preço-teto atual das ações, ou seja, levando em consideração apenas a distribuição de dividendos do ano de 2022, as ações da companhia Sanepar devem ser compradas até o valor de R$ 25, ou seja, a gente vai ter uma margem de segurança visando o recebimento de dividendos, comprando as ações da Sanepar em até R$ 25. Vale destacar que atualmente as ações de Units, que é as ações que eu levei em consideração para fazer esse cálculo, estão valendo R$ 20,87. Vale em destaque, investidores, que o preço-teto atual não é a forma mais conservadora da gente aplicar o preço-teto do método Barsi. Aqui no segundo quadro eu tenho o preço-teto levando o histórico dos últimos 5 anos de distribuição de dividendos da companhia Sanepar. Ou seja, levando em conta a distribuição de dividendos dos últimos 5 anos, o preço-teto das ações é de R$ 20,40. Vale destacar que atualmente estão sendo negociados em R$ 20,87. Portanto, o preço das ações da Sanepar está muito próximo aqui do seu preço-teto no método mais conservador. Ou seja, investidores, corre aí que ainda dá tempo de investir na Sanepar. E por último, falando aqui do preço-teto projetado, eu levei em consideração aqui que a Sanepar ela vai conseguir distribuir aí nos próximos anos o equivalente a R$ 1,25 em dividendos. E isso traz para nós, investidores, um preço-teto de R$ 20,83. Ou seja, muito próximo do preço negociado atualmente das ações lá no mercado. Bom, investidores, essas são as informações principais da companhia Sanepar. Eu espero muito ter ajudado vocês a tomar a melhor decisão de investimento. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.